Fala pessoal, boa tarde. Como prometido, eu ia fazer um ao vivo, mas eu preferi fazer aqui no Story porque fica gravado, certo? Para quem quiser conferir depois, né? Porque o Story passa 24 horas, desaparece. Mas o objetivo de hoje é comentar a prova de Direito Constitucional da Guarda Municipal de Caruaru. Tranquilo? Esse fundo musical é do vizinho aqui, vocês vão ter que aguentar essa porcaria aí. Mas beleza, o importante é que vocês vão me ouvir. Então, ó, presta atenção aí, ó. Na prova que eu tô, é o caderno número 2. Caderno número 2. Eu vou começar da questão 21, que é direito constitucional, certo? A primeira questão trata do habeas corpus. E diz assim, né? Sobre o habeas corpus e os direitos e deveres individuais e coletivos, assinale as assertivas a seguir. Primeira assertiva diz o seguinte, ó. É possível a impetração de um habeas corpus de forma preventiva, ou seja, a violência ainda não se consumou. Ela se encontra em fase de ameaça à liberdade de locomoção. Certo? Certíssimo. O habeas corpus ele pode ser preventivo quando existe apenas ameaça de violência ao seu direito de ir e vir, direito de locomoção. E ele também pode ser repressivo quando você já está preso. Você foi preso por ilegalidade ou abuso de poder, então você tem direito de impetrar esse remédio constitucional chamado de habeas corpus. Certo? Assertiva 1, correta. Marca o C aí. Vamos para 2. A 2 diz, não é possível a impetração de habeas corpus para reprimir coação e liberdade de locomoção decorrente de abuso de poder. Epa, peraí. Decorrente de abuso de poder não é possível? É possível sim. Com certeza é possível. Então essa assertiva 2 está errada por conta do não. Tirar o não, ela fica certa. Assertiva 3. É possível a impetração de habeas corpus para reprimir coação e liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade? Claro, ilegalidade ou abuso de poder, se restringir a sua liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção, então cabe HC, remédio constitucional chamado de habeas corpus. Beleza? A assertiva 3 está correta. A assertiva 4. São gratuitas as ações de habeas corpus apenas aos necessitados na forma da lei. Esse apenas aos necessitados está errado. O habeas corpus é um remédio constitucional, é uma ação constitucional grátis, gratuita, seja ele pobre ou rico, vai ser gratuito do mesmo jeito. Então a assertiva 4 está errada. Aí a questão pergunta, estão corretas? Resposta, letra B. Apenas o que se afirma em 1 e 2. 1 e 3 que diga, né? Apenas o que se afirma em 1 e 3. Letra B é o gabarito da questão 21 da prova 2, certo? Caderno número 2. Vamos para o 22, né? O 22, ó, eles vão querer saber quais são os crimes inafiançáveis e imprescritíveis e quais são os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Bizu, para resolver essa questão, não precisava tu endoidar e procurar todos os crimes. Bastava você saber quais dos crimes são imprescritíveis. Só temos 2. O racismo e a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Somente esses 2 são imprescritíveis e inafiançáveis. Somente esses 2 são imprescritíveis. Inafiançáveis, todos esses crimes que eles colocaram aqui no 22 são inafiançáveis. Mas imprescritível somente a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional ou Estado democrático e racismo. Então você já mata a questão. Letra A. A letra A que diz o que, ó? 1. Tortura. Está dizendo que a tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Beleza. 2. Racismo. Está dizendo que o racismo é inafiançável e imprescritível. Beleza. 2.
Ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Está dizendo que esse crime é imprescritível e inafiançável. Correto. E o último aqui, ó, terrorismo. Está dizendo que o terrorismo é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Corretíssimo. Resposta do 22, letra A. Simples assim. Bastava você saber quais são os crimes imprescritíveis. Não prescrevem com o passar do tempo. Racismo e ação de grupos civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O resto são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Beleza? Passa para 23. Sobre os direitos e garantias fundamentais ainda, não é? Aí ele manda novamente analisar as assertivas. A prova foi um pouquinho pesada por conta disso, né? São várias assertivas que você tem que dizer se está certo ou está errado. Termina uma hora ou outra você nervoso ali, você termina errando uma questão que você sabe o assunto, mas por falta de atenção, você marcou a alternativa errada. Mas volta lá, ó. Assertiva número 1 da questão 23. Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Certo, meu amigo? Os direitos e garantias expressos na Constituição não faz parte de um rol taxativo. Não faz parte de um rol taxativo. São os principais direitos, mas nada impede que outros direitos surjam. Nada impede que princípios tragam novos direitos. Nada impede que tratados e convenções internacionais tragam mais direitos fora o que já temos na Constituição, certo? Os direitos e garantias fundamentais, eles podem ser melhorados e a gente pode conquistar mais direitos. Então, a questão está correta. A assertiva número 1 está correta. Aí você vai analisar a 2. Marca um Czinho aí de correto e vai analisar a 2. Ó. É imediata a aplicação das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Texto de lei. Está lá no parágrafo 4º da Constituição Federal. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição Federal. A assertiva 2 está correta. Aí deixa eu ver aqui que essa prova está sem grampo, sem nada. Assertiva 3. Presta atenção. Ó. É possível que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos tenha equivalência às emendas constitucionais, conforme requisitos previstos na Constituição Federal? Sim. Assertiva 3, correta. Vê, o quórum de aprovação das emendas constitucionais é o quê? 1/3 dos votos, né? 3/5 dos votos. 3/5 dos votos nas duas casas, certo? Se for aprovado um tratado internacional que verse sobre direitos humanos 2 vezes em cada casa, 2 vezes no Senado, 2 vezes na Câmara de Deputados, e os votos forem acima de 3/5 dos respectivos membros, esse tratado ou convenção internacional que trata sobre direitos humanos vai ter status de norma constitucional, porque ele foi aprovado igual ao quórum das emendas constitucionais. Então ele vai ficar no topo da pirâmide de Kelsen. Quem estudou com a gente sabe o que é a pirâmide de Kelsen. E a Constituição Federal é a lei mãe, ela está no topo da pirâmide. As emendas constitucionais fazem parte da Constituição. Os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados no mesmo quórum da emenda constitucional também faz parte da Constituição. Também vai estar no topo da nossa pirâmide, ok? Então a assertiva 3 está correta. A assertiva 4. A Constituição veda a adesão do Brasil à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Epa, erradíssimo. Está lá no finalzinho do artigo 5º também, se não me engano, fica no parágrafo 5º ou parágrafo 3º do artigo 5º. Mas diz que o Brasil vai aderir
a jurisdição do Tribunal Penal Internacional em determinadas causas. Então essa questão que diz que o Brasil veda a adesão, está errado. O Brasil admite algumas situações que sejam julgados perante o Tribunal Penal Internacional. Beleza? Tudo texto de lei até agora, tranquilinho. Então a assertiva correta, a alternativa correta é a letra C, que diz assim: 1, 2 e 3 apenas. 1, 2 e 3 apenas. Estão corretas apenas 1, 2 e 3, beleza? Essa é a 23. Aí pula para 24 agora. Observe as seguintes situações. Aí você vai ter que prestar bem atenção nesse 24. A foi condenado a 15 anos de prisão e posteriormente foi constatado de forma inequívoca a sua inocência por decorrência de erro do próprio judiciário. Quem foi que errou aqui? O judiciário. O juiz condenou ele e depois ele comprovou que ele era inocente. Erro do judiciário, erro do Estado, cabe indenização por parte do Estado, ok? Próxima. B foi condenado a 10 anos de prisão. Todavia, apesar de sempre ter tido bom comportamento, passou 15 anos preso. Ou seja, 5 anos a mais que o tempo fixado na sentença condenatória e definitiva. Mais uma vez, erro do Estado. Ele foi condenado a 10 anos e cumpriu 15. Pode? Não pode. Não pode. Erro do Estado, cabe indenização por parte do Estado. Ok? Letra C. Não, letra C não, né? Próximo item. C. Sofreu dano material e moral por seu vizinho após desentendimento em reunião de condomínio. O que é que o Estado tem a ver com o dano material e moral sofrido por C? Quem causou o dano foi o seu vizinho do condomínio. Igual esse que está com essas porcarias dessas músicas aqui, que eu não sei que bobão que ele faz com isso. Mas, o que é que o Estado tem a ver com esse vizinho? Nada, meu amigo. Então, bora para as assertivas. A assertiva diz, assertiva 1, nem A nem B são passíveis de indenização pelo Estado. Errado, errado. A e B merecem ser indenizados pelo Estado, porque os dois foram injustiçados. O Estado errou e agora vai ter que indenizar os dois. A assertiva 1 errada. Assertiva 2, C é passível de indenização pelo Estado. Nada a ver. Quem causou dano a C foi o vizinho dele. Então quem tem que indenizar ele é o vizinho dele, não o Estado. Assertiva 3. Apenas B é passível de indenização pelo Estado. Errado. A e B. Assertiva 4. Tanto A quanto B são passíveis de indenização pelo Estado. Assertiva 4 está corretíssima. A foi condenado a 15 anos e depois comprovou sua inocência. O Estado vai ter que indenizar ele. B foi condenado a 10 anos e cumpriu 15, 5 a mais. O Estado vai ter que indenizar ele. Nas duas questões, A e B sofreram punições errôneas por parte do Estado. Então o Estado vai ter que indenizar esses camaradas. Aí aqui, ó, está correto apenas o que se afirma em letra D. Assertiva 4. 24, questão 24, letra D. Questão 24, letra D. Anota aí no teu gabarito. Questão 25. Sobre direitos e deveres individuais e coletivos na Constituição, assinale as proposições a seguir. Mais uma vez, né? Ele cobra várias assertivas, da 1 até a 4. E a gente vai ter que analisar de uma em uma. A assertiva 1 diz assim, ó. A regra geral é a de que a atividade científica dependa de prévia autorização do Estado para ser desenvolvida. Epa, nada disso. A atividade científica não depende de prévia indenização de prévia autorização por parte do Estado. A atividade científica é uma liberdade, Então não precisa de prévia autorização do Estado, certo? Agora lembrando que nenhum direito é absoluto, né? Tudo tem limite, ok? A assertiva 1 está errada, falsa, marca aí. Assertiva 3. A atividade intelectual
não depende de prévia autorização do Estado para ser desenvolvida. A assertiva 2 está corretíssima. A atividade intelectual não depende de autorização prévia do Estado. É uma liberdade de expressão, é uma liberdade artística, científica, intelectual. Tudo isso trata de liberdades, certo? O Estado não precisa autorizar a pessoa. Tranquilo? Então a assertiva 2 está corretíssima. A assertiva 3. A regra geral é a de que a atividade artística dependa de prévia autorização do Estado para ser desenvolvida. Errada também. Errada. Atividade artística, científica e intelectual não precisam de prévia autorização. Eu sou livre, desde que eu faça dentro dos meus limites. Agora, se eu ultrapassar os meus limites, se eu atingir, por exemplo, intimidade e vida privada de alguém, aí eu vou ter que indenizar ele, material e moralmente, certo? A alternativa C está errada. 4. A regra geral é a de que a atividade de comunicação depende de prévia autorização do Estado para ser desenvolvida. Erradíssimo. Igual às outras. A atividade de comunicação é livre. Eu posso fazer um blog, comunicar o que eu quiser, eu posso ser repórter, inclusive não precisa nem de faculdade, não é? Decidiu o STF que não precisa faculdade para exercer a profissão de repórter. Então a profissão de repórter é uma atividade de comunicação. Não depende de autorização prévia e não podem ser exigidos nenhum requisito. Não pode ser exigido nenhum requisito para você exercer a profissão de comunicação, de repórter, por exemplo. A assertiva 4 está errada. A única das 4 que está correta é a 2. Aí você vai lá, está correto apenas o que afirma em... Cadê? Letra E. Está correto apenas o que se afirma na letra E. Ou seja, no item, na assertiva número 2. O resto está errado. Questão 26. Ele fala sobre a prestação de assistência religiosa prevista na Constituição, assinar as proposições a seguir. Sobre o que? Prestação de assistência religiosa. Tranquilinho isso aqui. Inclusive os exemplos que a gente viu em sala de aula, eu falei do Exército, que tem um período de internato, falei de alguns cursos civis, que tem um período que você não pode ir para casa. Então saca, a assertiva número 1. É assegurado nas entidades civis de internação coletiva na forma da lei. É assegurado o quê? A prestação de assistência religiosa, pô. Certo? Assertiva 1, correta. Assertiva 2. A prestação de assistência religiosa é assegurada nas entidades militares de internação coletiva na forma da lei. Sim, tanto nas militares como nas coletivas, quanto nas militares quanto na civil, desde que sejam de internação coletiva, é assegurada a prestação de assistência religiosa, certo? Então você vai servir o Exército, por exemplo, tem um período que você passa lá sem poder ir para casa, 15 dias. Durante esses 15 dias, internação coletiva militar, certo? Você tem direito a assistir um culto religioso, seja de qual religião for, evangélico, católico. Você tem direito a bater bombo lá dentro, fazer uma macumba, de acordo com sua religião, mas você tem direito, certo? É a prestação, é a assistência religiosa. O Estado não é obrigado a fornecer um pastor, um padre, um macumbeiro, não, mas ele é obrigado a abrir um espaço para você cultuar, beleza? Seja de internação civil ou militar, o que importa é que seja coletiva. Então a assertiva 1 e 2 correta. Vamos para 3. É assegurada apenas para determinados grupos religiosos na forma da lei. Todos os grupos. Você está no Exército, internado, 15 dias. É evangélico, tem direito a culto. É católico, tem direito a missa. É macumbeiro, tem direito a macumba, bater bombo. Seja lá qual for sua religião, você tem direito. Então está errada, a assertiva 3 está errada. A assertiva 4. Não pode ser prestada em estabelecimentos prisionais, em regra, considerando-se a liberdade de crença prevista na própria Constituição. É errado, bicho. Essa aqui até na lógica tu responde. A gente vai no presídio ou passa perto, quem nunca foi, mas já viu falar, que os evangélicos vão lá pregar a palavra de Deus. O pessoal da Igreja Católica
vão lá, entrega a cesta básica, prega a palavra de Deus. Então, meu amigo, a assistência a assistência religiosa, se você está no ambiente de internação coletiva, o presídio é um ambiente de internação coletiva, uma entidade civil. Então, tem direito à assistência religiosa. Beleza? Novo. Apenas a 1 e a 2 estão corretas. Você vai marcar aí a letra C. 26, letra C. Lembrando que a gente está no caderno 2. Caderno 2. 26, letra C. Apenas 1 e 2 está correta. Vamos para 27 agora, certo? Questão 27, ó. Sobre direitos e garantias, sobre direitos individuais e coletivos. Analise as proposições a seguir. Mais uma vez, nós temos 4 proposições a ser analisadas. Aí diz, ó, a Constituição assegura a proteção, a participação individual em obra coletiva. Certo? Texto de lei, está lá no artigo 5º. A Constituição assegura a proteção à participação individual nas obras coletivas. Por exemplo, num filme, numa novela, você tem direito, individualmente você recebe indenização pelo aquele trabalho. Entenderam? Você participa nos lucros daquele trabalho. Alternativa, proposição 1, correta. Vamos para 2. A Constituição assegura a proteção na produção da imagem. Claro, meu amigo, claro. Produção da imagem, reprodução da imagem, né? Na verdade, o pessoal que faz novela recebe indenização porque pela reprodução da sua imagem. Jogador de futebol, para Globo, a Record, qualquer emissora filmar um jogo de futebol, antes eles vão ter que conversar com os jogadores e dizer, ó, vou pagar tanto a cada um pela imagem de vocês. Ok? Então a 1 e a 2 está correta até agora. Vamos ver a 3. A Constituição assegura a proteção na reprodução de voz humana. Tanto voz quanto imagem é assegurada a proteção. Então a 3 também está correta. A 4 é assegurada a proteção na reprodução de voz humana em atividades desportivas. Ok, também é assegurado. Ó, voz e imagem é assegurado. Beleza? Voz e imagem. Participação em obras coletivas é assegurado também a participação individual. Tranquilo? Questão 27. Todos os itens estão corretos. Então a resposta seria letra A. Item 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Todos estão corretos. 27, letra A do caderno 2. 28. Observe os seguintes direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Aí ele fala aqui, né? 4 direitos previstos na Constituição. Ele diz, ó, educação, alimentação, proteção à maternidade, moradia. Aí lá embaixo ele diz, classificam-se como direitos sociais. Ele quer saber qual desses 4 ou quais classificam-se como direitos sociais. Como é que tu ia saber disso? Apenas lendo o artigo 6º da Constituição Federal. Tá lá, são direitos sociais. Tem vários, mas dentro desse rol de direito, a gente pode perceber a educação, a alimentação, a proteção à maternidade e a moradia. Dentre outros, né? A gente vai ver lá, lazer, educação, alimentação, vários outros. Mas esses 4 que estão aqui estão também presentes lá no rol do artigo 6º da Constituição. São considerados direitos sociais, ok? Assertiva correta, alternativa correta, letra E. Classificam-se como direitos sociais o item 1, 2, 3 e 4, ou seja, todos os 4 são direitos sociais, ok? 29, questão 29. Sobre os direitos sociais previstos na Constituição Federal, analise a assertiva a seguir. Item 1. É proibido a distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos,
Certíssimo. É vedado, é proibido a distinção entre o trabalho manual, técnico ou intelectual. É proibido qualquer distinção. Inclusive é proibido qualquer distinção entre os profissionais dos respectivos cargos. Aquela função manual, intelectual ou técnico. É proibido qualquer distinção. A assertiva 1 está correta. Assertiva número 2. É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos. Beleza. Os menores de 18 anos não podem trabalhar à noite, não podem trabalhar em atividades perigosas e não podem trabalhar em atividade insalubre. Menores de 18. Então o item 2 também está correto. Mas vê o que diz o item 3. É proibido o trabalho de qualquer natureza a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Beleza. Em regra, um menor de 16 anos não pode trabalhar. Exceção, somente se for menor aprendiz e se ele tiver mais de 14 anos. A partir dos 14 anos ele pode trabalhar de menor aprendiz, certo? 4. A gestante tem direito à licença de 180 dias sem prejuízo do emprego e do salário. Epa, 180, a Constituição fala 120 dias. 180 dias é para funcionário público, mas na Constituição a previsão é de no mínimo 120 dias, ok? 120 dias é a resposta, então o item 4 está errado. Qual é a alternativa correta? Letra B. Estão corretas apenas o item 1, 2 e 3, ok? 29, letra B do caderno de prova número 2. 30. A questão 30 fala sobre os direitos sociais previstos na Constituição, né? E mais uma vez manda analisar as assertivas. 1, 2, 3 e 4. Primeira, um município não pode ter mais de uma organização sindical representativa de mesma categoria profissional ou econômica. Certo? Existe um limite territorial de cada organização sindical, certo? Cada município só pode ter um sindicato de determinada categoria. Então, sindicato dos professores, o município de Caruaru só pode ter um. Ok? Questão assertiva está correta. Essa primeira está correta. A segunda diz assim, ó: o sindicato pode promover a defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Até aqui está certo. Mas ele diz, excluindo-se os interesses individuais. Errado. Era para ter botado aqui, inclusive os interesses individuais. Aí ficaria certo. Mas excluindo-se os interesses individuais, errado. O item 2 está erradíssimo por conta disso, certo? Os interesses coletivos da categoria, inclusive os individuais. Item 3. A filiação a sindicato é facultativo. Certo, ninguém é obrigado a filiar-se a nenhum partido. Ninguém é obrigado, é facultativo. Você filia-se se você quiser. Então o item 3 está corretíssimo. Item 4. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Texto de lei. É sim obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas, certo? Então, aqui o 30, a resposta seria letra D. A letra D, né? Estão corretas apenas 1, 3 e 4. O 2 está errado, ok? Passa para 31. Sobre os direitos de nacionalidade previstos na Constituição Federal, assinala a alternativa a seguir. Os itens a seguir, né? Presta atenção, essa questão aqui foi um pouquinho complexa porque envolveu várias situações, né? Várias historinhas. Do jeito que a gente fala nas aulas, do jeito que a gente mostra a vocês na sala de aula, a questão veio cobrando. Vê o que diz o item 1. Z, grávida de 7 meses, e o seu esposo W são estrangeiros, e vieram ao Brasil a turismo. Já está dizendo que eles não estavam a serviço do país deles, eles estavam passeando de férias, sei lá, estava
a turismo. Na viagem, Z entrou em trabalho de parto, de forma que seu filho Y nasceu em território brasileiro. Estrangeiro de férias no nosso país. O filho dele nasceu aqui. Esse filho dele é considerado o quê? Filho desse casal. Brasileiro nato, pelo critério ius solis. Nasceu aqui, então é brasileiro nato. Ah, mas os pais são estrangeiros. Não importa. O que importa é onde ele nasceu. Critério ius solis. Ius soli. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Salvo se um deles estivesse a serviço do país deles. Mas aqui não diz. Aqui diz que eles estavam o quê? Diz que eles estavam a turismo. Estava de boa, viajando de férias. Então esse filho deles, brasileiro nato. Anota aí. Item 1, brasileiro nato. Item 2, K é da equipe diplomática da Embaixada da República Democrática do Congo. É da equipe diplomática do Congo, localizada no Brasil. Então ele está a serviço do Congo. E seu filho S nasceu no Brasil. Esse filho S, que é de pai estrangeiro a serviço do seu país, ele é considerado estrangeiro. Ele não é brasileiro. Ah, mas não nasceu no Brasil? Nasceu, mas o pai dele estava a serviço do país dele, do Congo. Estava a serviço do país dele para lá. Então, o Brasil não tem nada a ver. Esse camaradinha que nasceu aqui, ele é estrangeiro, ok? Marca aí, item 2, estrangeiro. Item 3, A, brasileiro nato, segue em missão no estrangeiro a serviço da República Federativa do Brasil e o seu filho nasceu no país de destino. O cara é brasileiro nato e está a serviço do Brasil. O filho dele pode nascer em qualquer país do mundo. Ele vai ser considerado brasileiro nato. Item 3, brasileiro nato, porque ele estava a serviço da República Federativa do Brasil. Beleza? Item 4, M é nascida na Síria, deu entrada no pedido de nacionalidade brasileira, ela reside no Brasil há mais de 15 anos ininterrupto e não tem condenação penal. Essa mulher deu entrada, ela nem se naturalizou ainda. Digamos que já tivesse sido homologada a naturalização dela. Ela não seria brasileira nata, ela seria brasileira naturalizada. E aqui ela não é nem brasileira, porque aqui está dizendo que ela deu entrada. Não foi nem analisada ainda. Mas ela tem todo o direito, porque ela reside no Brasil há mais de 15 anos ininterrupto e não tem condenação penal. Ela tem direito a ser brasileira naturalizada. Anota aí, possível brasileira naturalizada, porque ela ainda deu entrada. Aí o que é que a questão pergunta? Poderão ser considerados brasileiros natos? Letra C. 1 e 3. 1 e 3, certo? O filho de Z e o filho de A. Tranquilo? Questão 31, a resposta é a letra C. 1 e 3 estão corretos. São brasileiros natos. Tranquilo? Aí vê. Da 32 em diante, eu vou deixar para comentar com vocês daqui a pouco, certo? O nosso professor Isaac também vai conversar com vocês sobre algumas questões. E depois eu comento essas outras que faltaram, beleza? Desde já eu quero convidar vocês a conhecer o nosso cursinho que fica lá no Sagrado Coração, Colégio Sagrado Coração, ali na Rua da Casa Cabral. Ano que vem, em janeiro, nós vamos iniciar uma turma para a Polícia Civil, começando do zero. Outra turma para a Polícia Militar, começando do zero. Uma turma para a OAB, primeira fase, para você que está fazendo faculdade de Direito ou que já terminou. E uma turma para delegado de polícia, para você que é bacharel em Direito. Ou até para você que ainda nem terminou a faculdade, mas já quer começar os seus estudos rumo à aprovação de delegado de polícia. Então não percam essa oportunidade, são poucas vagas. Entre em contato lá com o responsável pelo telefone 7310-5354, DDD 81, 7310-5354 e faz tua pré-matrícula. Corre, porque as vagas estão acabando. Valeu, até daqui a pouco.